episódio do RIEC Sem Fronteiras, hoje nós vamos entrevistar o Dr. Silvio de Jesus Pereira, que é advogado militante aqui em Brasília, nos tribunais superiores, atua nas áreas de direito civil, administrativo e trabalhista. Dr. Silvio é também diretor de ética da RIEX, a Rede Internacional de Excelência Jurídica. Dr. Silvio, é um prazer imenso estar com o senhor aqui hoje. O prazer é meu. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos conversar hoje sobre esse seu livro. Dr. Silvio fez a organização do livro Direito Contemporâneo, que reúne textos de 15 membros da RIEX, temas de direito super atuais e super interessantes a quem está atuando e quem vai fazer prova. Por isso eu trouxe o Dr. Silvio hoje. Dr. Silvio, por que desse livro? Esse livro ele começou com uma ideia da nossa presidente, a Fabiola. Ela queria que a gente tivesse algo de expressão na RIEX, de forma que a gente pudesse juntar os membros, os diretores da RIEX em uma obra. Então, com isso aí, a gente divulgou a ideia de se colocar em um livro as ideias sobre direito dos diretores. Bem, esse livro teve início com a doutora Aline, né, que reuniu os artigos e, posteriormente, por uma questão operacional e tudo mais, eu assumi a organização do livro. Quando eu peguei os artigos e vi que se tratava quase todos somente de direitos atuais, não tive dúvida em colocar o nome de direito contemporâneo no livro. Nossa, ficou espetacular. Eu particularmente, sim, me apaixonei de cara, comprei vários para distribuir para os meus alunos. E o tema do senhor especificamente é um tema muito interessante, que é o tema de proteção aos direitos dos animais. Exato. Como eu acompanho candidatos a concurso público e principalmente da área da magistratura, Ministério Público, tenho visto nos editais ser incluído o tema proteção de flora e fauna. Eu penso que o que acontece com o direito dos animais vai cair em prova logo. Vai ser muito cobrado. E o senhor fez uma abordagem extremamente interessante, fazendo exatamente a comparação entre os animais como objeto e como sujeito de direito. O que é que o senhor pode contribuir ou explicar sobre essa sua visão que o senhor trouxe nesse artigo? Primeiramente, eu gostaria de dizer que para a maioria das pessoas, meio ambiente é florestas e poluição. Então, quando se fala em meio ambiente, só se pensa nisso, destruição das florestas e a contaminação do nosso ar com a poluição. Baseado nisso aí, e através de uma cadeira que a gente teve lá no doutorado, que eu faço lá em Buenos Aires, eu resolvi chamar essa atenção que o meio ambiente também tem a flora, que também são os animais urbanos, não somente os animais silvestres, e assim por diante. Lá em Buenos Aires teve o caso da orangotanga, que eles chamaram de Sandra, que foi levado à justiça como parte do processo. Uma coisa totalmente inédita. Fantástico. Ali naquele país. E houve a discussão em primeiro grau que o processo foi indeferido por a orangotanga não ser sujeito de direito, e depois no segundo grau também foi reafirmado o entendimento do primeiro grau. Quando chegou no Tribunal Constitucional, aí o Tribunal Constitucional aceitou um animal como sujeito do direito, como parte no processo. Que avanço, hein? E eu achei isso sensacional. Uhum. Então eu comecei a verificar no Brasil as situações que teve um macaco também na Bahia que
foi considerado como sujeito de direito, mas não teve repercussão porque estava, foi só no primeiro grau, porque o macaco morreu, né? Então não teve repercussão. E com isso aí foi necessário a gente mostrar que animal é muito mais do que um objeto do direito. Para um entendimento melhor, vamos pegar aqui uma criança. Ela tem direito, por exemplo, a uma hereditariedade, ao direito de sucessão, à herança. Mas ela não pode ir no processo de inventário e pedir a sua parte, o seu quinhão na herança. Bem, o que acontece? Ela consegue um representante e esse representante vai ao processo, mas a criança como parte. Então a criança é um objeto do direito, o direito cai sobre a criança. E para que ela esteja no processo, é preciso que ela seja titular do direito. Ela não sendo, ela precisa uma representação. Esse mesmo entendimento, doutora, a gente pode aplicar aos animais. O animais é um objeto do direito, ela tem principalmente dos direitos fundamentais primários, a vida, a liberdade, a integridade física, e que a gente vê tantos animais sofrendo por aí, e o animal poderia estar num processo judicial através de uma representação, ou do dono, que normalmente o dono, quando tem um animal valioso, ele vai buscar uma indenização e não o direito do animal, ou por uma associação que representa os animais, ou por qualquer cidadão, como acontece na Colômbia. Em 2015 foi aprovada uma lei que qualquer cidadão, qualquer pessoa física ou jurídica pode representar um animal que esteja tendo os seus direitos fundamentais violados. Perfeito. Inclusive, o meu estado, porque eu sou paraibana, editou recentemente, eu lhe passei o Código de Bem-Estar do Animal, que já é um avanço também nessa linha. No passado recente também houve uma manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal em relação à vaquejada. Então ali os dois princípios, manifestação cultural e proteção animal, o que é que se sobrepõe? Também uma discussão nessa mesma área, muito interessante. O que é que o senhor tem a acrescentar sobre esse aspecto? Aqui nós temos um conflito constitucional, né? A gente tem o artigo 215, que garante a qualquer cidadão as fontes culturais, e nós temos o artigo 225, que garante a proteção ao meio ambiente. No caso específico da vaquejada, houve um entendimento do plenário, por maioria, de que deve prevalecer o direito ambiental sobre o direito cultural. Foram 6 votos a favor, com 5 contra, vê que ficou bem dividido, né? Mas a questão cultural, ela foi tomada de uma forma muito bruta nessa lei do Ceará, que esteve em julgamento. O meu entendimento é que a cultura, ela não se modifica por lei, de uma forma abrupta. Nós temos exemplo disso na história do Brasil, em 1962, quando Jânio Quadros editou um decreto em que se proibia as brigas de galo, chamado rinha. O que acontece? Naquele tempo, oficialmente, como vinha acontecendo com apostas e tudo mais, não houve mais a briga de galo. Mas nos interiores, nas periferias, continuou tudo da mesma forma. Então, não é através de legislação que se inibe uma questão cultural, de forma a proteger o animal, o meio ambiente. É preciso
ter um trabalho que pode ser, por lei, como acontece com um Plano Nacional de Cultura, né, editado por força da Emenda Constitucional 48 de 2005, que determinava o Ministério da Cultura apresentar um projeto e foi aprovado. Esse Plano Nacional de Cultura, por exemplo, é um instrumento para que gradativamente modifique a cultura. Hoje o que acontece? Se você pega a questão da vaquejada, ela oficialmente, como comemorações ou em eventos de maior grandeza, em quermesse, como era muito acostumado, ela pode não existir. Mas, na forma amadora, ela continua existindo. Porque a cultura ainda existe. A cultura do campo, a cultura do sertão, ela ainda existe. O mal que se faz ao animal é muito grande. Quebra os ossos do rabo, tem problema na coluna do animal. Isso além das dores imediatas que ele sofre, como a questão de torcer a cabeça pelo chifre. E nem só o boi, a vaca que sofre isso aí, até o cavalo no qual está sendo montado, a pessoa interessada em derrubar o animal, sofre também, porque ele cai, ele machuca, ele tem escoriações, ele machuca a pata. Então o mal é muito grande, mas não dá para mudar através de uma lei. É verdade. Haverá ainda muita discussão sobre o tema. Com certeza. Doutor Silvio, seu livro ficou ótimo. Os temas são variados e extremamente ricos, temas de direito processual, temas de direito administrativo. Agradeço muito. Como as pessoas podem adquirir o seu livro? Esse livro ele não está sendo vendido em livrarias. Deve ser adquirido diretamente comigo ou com a RIEX, né, que nós temos exemplares para fornecer, e em breve ele vai ser lançado também em e-book, que aí ótimo. Fica mais fácil mais das acessível. pessoas buscarem através do site da RIEX ou da editora. Perfeito. Doutor Silvio, muito obrigada por vir. Muito obrigado a você. E assim a gente conclui essa entrevista. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, principalmente. E assim a gente conclui esse episódio de hoje, abordando esse tema tão atual dos direitos contemporâneos. E o livro, como o Dr. Silvio falou, logo estará em e-book mais disponível. Você poderá adquirir livremente. E com isso eu encerro hoje. Obrigado.